Senhor, que bom, Pai, o Senhor nos trazer mais uma vez para a Tua casa, para adorarmos o Teu santo nome em espírito e em verdade. Te louvamos, Senhor, pelos cada louvor que foi endereçado a Ti. Te louvamos pela oração, pela introdução. Te louvamos, Senhor, por cada criança que aqui chegaram nesta noite e por cada um dos irmãos e irmãs que já estão aqui conosco. Queremos te pedir, Senhor, que a Tua boa mão seja colocada em cada coração aqui nesta noite. Aquela oração que Paulo fez pelos irmãos em Tessalônica, nós repetimos essa oração, Pai, que cada um deles sejam cheio de amor, cheio de perseverança e cheio de fé. Que ninguém saia daqui desiludido, nem desesperançada, mas que saia cheio de esperança. Que a Tua palavra seja esse motor, seja esse poder, seja essa graça, Senhor, invadindo cada coração, tirando tudo que for escuridão e derramando a luz que é de Deus. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, um momento de grande alegria estarmos aqui para estudarmos um pouco mais uma vez essa palavra. Eu confesso a vocês que essa carta de Tessalônica, eu já li toda a Bíblia já, mas essa carta de Tessalônica, revendo como está acontecendo, eu vou dizer para vocês, é um deleite de como Paulo teve uma afinidade, teve uma conexão com aquela igreja tão forte que transpassa, sabe, das letras, do papel, e vem ao nosso coração, vem à nossa mente e nos invade, e a gente se envolve nesse amor dessa igreja que agora, nesse contexto de hoje, a temática foi exatamente o que está no texto, né? Paulo ora pelos Tessalonicenses. Nós trabalhamos desde o capítulo 1 essa estadia em que Paulo se encontrou naquela cidade de Tessalônica, e que com um amor tão forte que aquela igreja ficou, com a fé tão operante, uma fé tão firme, que Paulo sai enxortado pela perseguição que estava lá, e quando ele se direciona agora para essa igreja, ele agora manda Timóteo ir lá saber notícia dos irmãos. Timóteo lhe traz uma dose de alegria, e agora Paulo vai escrever isso que nós lemos aqui, que o reverendo Bernardo leu, o capítulo 3, do verso 11 em diante. E o verso primeiro, eu gostaria que você acompanhasse comigo, o verso 11 do capítulo 3, que é o primeiro versículo dessa perícope. Paulo vai começar dizendo assim: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Sabe, meus irmãos, quando eu leio essas palavras do apóstolo Paulo, ele agora está já no seu percurso do seu ministério. Se nós olhássemos para anteriormente, ele vai estar lutando com Deus. Por exemplo, quando ele tem aquele espinho na carne, e o texto que ele mesmo escreve, que Lucas escreve, está registrado em Corinto, ele vai dizer assim: por 3 vezes eu orei a Deus, ou seja, por 3 vezes eu insisti com Deus, para que Deus tirasse aquele espinho. Só que, na medida
na medida que a gente vai caminhando na fé, a gente vai entendendo Deus, a gente vai compreendendo Deus, que Deus fala pelos sinais que acontecem ao nosso redor. Deus fala através dos acontecimentos. Deus fala através de uma perda de um ônibus que alguém ia pegar e não conseguiu pegar, de um táxi que ia parar e foi embora, de uma porta que se fecha. E aqui, Paulo já está na sua maturidade, compreendendo a voz de Deus. Na segunda viagem, quando ele sai, ele diz assim: eu almejei no meu coração, com a equipe missionária que ele estava, em descer para a Ásia Menor para pregar o evangelho lá, mas ele vai dizer assim, porém, em Atos vai dizer, porém eu fui impedido pelo Espírito Santo. E depois ele vai dizer, mas eu também tentei, e agora subi ao norte, para pregar também o evangelho, mas o Espírito Santo me impediu. Então, nessa caminhada, nessa jornada que Paulo teve com Cristo, ele começou agora a amadurecer as suas percepções espirituais e começou agora a entender Deus pelas circunstâncias que lhe acontecem, que lhe aconteceram. Aqui é interessante que Paulo, quando nós trabalhamos todo o capítulo 3, 2, o 1, esse desejo ardoroso que existiu no coração de Paulo, de querer visitar esses irmãos, que esses irmãos estavam com a fé viva, e Paulo ficou tão alegre, que ele disse, eu quero ir ter com vocês aí, como eu gostaria de ir, mas aí ele não pode ir e encaminha o seu discípulo fiel, a Timóteo. O interessante é que esse desejo ardente de Paulo ver esses irmãos, Paulo disse assim, olha irmãos de Tessalônica, eu vou deixar tudo aqui e vou para aí não, e vou embora, vou deixar aqui a obra aqui, em Atenas, estou descendo para Corinto também, vou parar na cidade dos Bereanos, vou parar na cidade de Berea, vou deixar tudo e vou voltar para vocês aí. Irmãos, quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente começa a entender, a fazer uma leitura da voz de Deus, através do que estava acontecendo. O que me espantou foi que esse amor tão forte no coração de Paulo para aquela igreja, ele vai dizer assim, que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, nosso Senhor, prepare. Paulo estava dizendo aqui, agora não sou mais eu, não sou mais eu que vou tomar a decisão que eu quero, não sou mais eu que vou fazer aquilo que eu pensei, que eu planejei fazer, não sou mais eu que vou agora preparar, fazer todo um planejamento estrutural e vou dizer na minha vida, vai ser assim, 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 como se Paulo, como se você tivesse controle e poder da sua vida. E Paulo agora, nessa maturidade, nessa experiência que ele vem tendo com Deus, ele agora vai dizer que o próprio Deus, ele prepare o caminho para eu chegar até você, meus irmãos, porque eu não vou fazer mais plano não. Louvado seja Deus. Deixa que Deus fale com você. O Espírito Santo está aqui. Abra seu coração, deixa Ele falar com você. Ele está dizendo aqui, irmãos de Tessalônica, eu amo muito vocês, eu gostaria muito de ir com vocês agora, nesse exato momento, mas a experiência de vida que eu tenho com Deus, eu já não me domino mais, eu já não faço mais o que quero. Pois é, meus irmãos, Paulo agora se sente como um escravo de orelha furada. Paulo agora se sente como um homem que não tem mais domínio próprio, que não fala o que ele quer,
que não pensa aquilo que ele quer, que ele não expressa os seus pensamentos do jeito que ele quer, que ele não vai para onde ele quer, e ele não faz o que ele quer, ele agora faz aquilo que Deus planejou para ele fazer. Louvado seja Deus. Que possamos aprender essa primeira lição, nesse versículo 11, a primeira lição é essa. Vamos sair dessa noite, se nessa noite você não compreender nada do que eu falar, se minha limitação for tão grande que deixo você sem compreender nada, mas sai aqui com essa lição: Senhor, que eu não faça aquilo que eu queira, que não prevaleça a minha vontade, que não prevaleça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então Paulo aprendeu isso na caminhada. No começo eu imagino Paulo muito rude, muito brabo. Eu não quero que João Marcos vá conosco na segunda viagem missionária. Não. Ele voltou na primeira, deixa ele aí. Barnabé, não, ele não vai comigo não. Deixa que ele fique aí. Parece-nos que a gente vai amadurecendo, a gente vai caminhando com ele, e ele vai nos dando lições, e lições, e lições. Está entendendo, meu filho, como é que eu quero que você haja? Você está entendendo, minha filha, como é que eu quero que você faça? E Paulo se desarma para Deus. Paulo deixou que a vontade dele agora se desfizesse toda a vontade dele, e disse: meus irmãos em Tessalônica, o meu coração queima de amor por vocês, mas eu não posso fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Foi isso, meus irmãos, que Paulo, ele nos deixa como primeira lição nesse versículo 11, logo no comecinho, que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus Cristo prepare o caminho para poder ir visitar vocês. E você sabe quanto tempo foi depois dessa oração? Quanto tempo foi que Paulo voltou naquela cidade? 5 anos depois, na terceira viagem missionária, Deus leva Paulo lá na cidade de Tessalônica, mas foram 5 anos depois. Então, às vezes, a gente quer fazer algo que seja de imediato, a gente quer tomar uma decisão, mas na hora que vier aquele desejo, aquela vontade de tomar decisão, aquiete o coração, acalme os ânimos, procure buscar o centro da vontade de Deus, e Deus vai lhe mostrar a verdadeira vontade dele. Eu queria ler com vocês Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem, ele planeja, ele traça o seu caminho, mas os passos do homem, ele é dirigido pelo Senhor. Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tiago 4, 13 e 15. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então você observa que tanto o provérbio Salomão e como aqui Tiago, o conselho é que os meus passos e os seus passos sejam guiados pelo Senhor. Amém? Continuamos então, versículo 12.
E o Senhor faça que cresçam e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa e na presença do Senhor Jesus com todos os santos. Eu gostaria também de tirar uma lição aqui desse texto. Primeiro, é o objetivo dessa oração de Paulo, porque aqui, Paulo exatamente está fazendo, eu imagino que Paulo esteja de joelho e orando por aqueles irmãos lá em Tessalônica, e o que ele vai falar é exatamente isso, é que a fim, com o objetivo com o propósito que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade, isento de culpa. E o que foi que nós fizemos aqui, logo no início do nosso culto? Nós fizemos a oração de confissão. Deus, através da sua palavra, está dizendo que Ele nos quer isento de culpa, que a nossa vida cresça em comunhão, em santidade com Ele, mas que o nosso coração e a nossa mente, ela fique limpa, ela seja lavada pelo sangue de Cristo, seja lavado pela água da regeneração, seja purificado. Então a igreja aqui, ela não tem que ela tem que ser uma igreja santa e também pura, isenta de culpa. Então, se você aqui chegou nessa noite com culpa, algum tipo de culpa, e você confessou, você não pode sair daqui dessa noite com esse sentimento de culpa, não, porque quando nós confessamos os nossos pecados, o profeta Isaías vai dizer assim, Deus vai dizer a Isaías, diga para a casa de Israel, que quando eles confessarem o pecado, eu não me lembrarei mais de seus pecados. Então, Paulo aqui está exatamente trazendo isso à tona para aquela igreja. Irmãos, eu quero que vocês cresçam, aumente amor uns para com os outros, como também o amor de vocês, a fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos, isento de culpa. Tem algum coração aqui, nesta noite, que está precisando ser fortalecido pelo Senhor? Tem algum coração aqui que chegou quebrado, moído, desesperançado, sem perspectiva, sem esperança? Nessa noite, Jesus está aqui para lhe trazer essa esperança. Nessa noite, Jesus está aqui para colocar o caos em ordem. Nessa noite, Ele está aqui para dizer para você que Ele é a única esperança. Quando olhamos para o versículo 1 do capítulo 4, ele vai dizer: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devemos viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. O que salta ao nosso coração aqui é que Paulo estava dizendo naquela oração para eles: eu estive aí com vocês, eu ensinei o Evangelho a vocês, vocês viram que o Evangelho não é conversa, não é oratória bonita, o Evangelho não é uma cortina, uma vitrine iluminada, mas o Evangelho, ele é o poder de Deus. Vocês sabem tudo isso. E agora ele está dizendo aqui: exortamos no Senhor Jesus que assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo. Ó, meus irmãos, nada mais alegra o coração de um pastor, de um professor, em estar com o rebanho, em que aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo compartilhado,
a igreja, o rebanho, a comunidade aprenda. E aqui Paulo está dizendo, Paulo está reforçando, eu sei que aquilo que eu ensinei a vocês, vocês efetivamente estão fazendo. Aí ele vai dizer, continuem progredindo cada vez mais. Então, meus irmãos, eu trago-nos essa palavra para nós. Vamos continuar progredindo, não vamos olhar para trás, não vamos nos atrapalhar com as arestas que vão aparecer no caminho, mas vamos continuar olhando para a cruz. É lá na cruz, meus irmãos, que nós teremos a nossa vitória. E Paulo está dizendo assim, vocês começaram na fé correta, vocês aprenderam certo, e vocês estão fazendo, vocês estão dando continuidade àquilo que vocês aprenderam. Então, você que está aqui nessa noite, você que vai nos assistir, a palavra que Paulo nos traz, que Deus nos traz para nós é: continue firme, progrida, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Lembre-se de Pedro. Pedro diz que quando Jesus estava no mar, e era tarde da noite, e quando Jesus vem andando, os discípulos se assustam e gritam, é um fantasma. E Jesus diz a eles, eu não sou fantasma não, sou eu. E aí Pedro, ousadamente, Pedro vai dizer, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse, isso não é problema, Pedro, venha. E Pedro então começa a dar as primeiras passadas, olhando para Jesus. Então, se você já começou a dar as primeiras passadas olhando para Jesus, não olhe por lados e nem olhe para trás. Mas o Evangelho de Lucas vai dizer que quando Pedro começou a andar, que ele tirou o olhar de Cristo, ele foi olhar para os lados, ele foi olhar para o vento que estava forte. E aí o texto vai dizer que ele começou a afundar. Sabe qual é a palavra de Deus para nós nessa noite? Que se nós tirarmos os nossos olhos dele, a gente afunda. Porque é tanto problema, é tempestade de um lado, é ventania de outro. Louvado seja Deus. Mas ele está dizendo, igreja, olhe para mim, somente para mim, olhe somente para a cruz. Se você olhar para a cruz, não vai ser dificuldades, problemas, adversidades que vai lhe tirar, que vai lhe fazer afundar. Mas se tirar os olhos da cruz, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a afundar. Mas tem solução. Se porventura na sua caminhada você olhou para a direita ou para a esquerda e começou a afundar igual a Pedro, Jesus está aqui nessa noite para pegar na sua mão. Ele está aqui para lhe erguer, para lhe levantar, para dizer assim: filha, do teu passado esquece o que passou. Ele está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. A presença dele é real nesse lugar, é inegável, não tem como negar que esse Cristo que nós pregamos, ele diz assim: você fala de mim, mas eu me faço presente no meio do meu povo. Aleluia. E vocês estão progredindo na fé. Verso 2: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor. Eu gosto desse texto, meus irmãos. Eu gosto muito de como Paulo enfatiza de que as palavras não eram deles. A igreja precisa compreender isso, que quando nós abrimos as Escrituras, a palavra
o pregador desaparece. O conferencista, ele some, porque o que tem que valer é a mensagem e não o mensageiro. O que tem que prevalecer é a palavra, é Cristo e não o homem. Que a glória seja dele e não do homem. E Paulo vai enfatizar isso para aquela igreja, porque aquela igreja compreendia a linguagem que Paulo estava falando com ela. Paulo vai dizer assim: a vocês da parte do Senhor, é o verso 2, porque vocês sabem quantas instruções demos. Aí ele vai dizer: demos de Paulo, de Silas, de Barnabé, de Pedro, de Tiago, de João? Não. Ele vai dizer assim: da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, que se abstenham da imoralidade sexual, e que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação. Para quem vem nos acompanhando desde a introdução dessa carta, vocês sabem o contexto histórico, que a cidade de Tessalônica é uma cidade portuária, e que os convertidos que estavam dentro da igreja, a sua vida pregressa, eles eram prostitutos, eles eram imorais, eles viviam uma vida devassa, uma vida distante de Deus. E aí Paulo sabia que aqueles irmãos a quem ele agora está se reportando, aqueles irmãos em que agora o fogo do evangelho tocou nele, eles estão acesos, estão vívidos, ele agora sabe que o passado desses irmãos, dessas irmãs, eram negro, e ele agora vai simplesmente lembrá-los: se abstenham, continuem se abstendo da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vós. Então, Paulo vai concluir nessa perícope, nesse intervalo entre o capítulo 3, e está preparando agora o coração dos irmãos de Tessalônica, porque se você ler, quando nós lemos aqui, a gente vê que Paulo ele não faz nenhuma correção teológica para aqueles irmãos. Paulo não está corrigindo nenhuma doutrina errada que aquela igreja está praticando, mas agora, por Paulo ter passado tão pouco tempo naquela igreja, Paulo agora vai precisar de falar para aquela igreja sobre algo que não deu tempo para Paulo falar, que é exatamente sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo, quando a pessoa morre, como é que acontece esse processo? Para onde é que vai? E Paulo não deu tempo, e aí é o que Paulo vai fazer esse link desse contexto aqui para o que ele vai falar agora nos versículos posteriores. E no verso 9, 4:9, ele vai dizer: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Que coisa linda, né, meus irmãos? Paulo está dizendo que aquela igreja, quem instruiu ela foi o próprio Deus. Aquela igreja amava tanto a Cristo, aquela igreja abria tanto o coração para Cristo, que teve uma intimidade tão grande com Deus, que ele disse assim: agora, vocês estão num nível de comunhão tão grande com Deus, que o próprio Espírito Santo está agora falando com vocês, e Ele está instruindo o coração de vocês em amor. Que nós como igreja possamos buscar eu posso chamar isso de um triunfo, muito mais do que uma medalha, que um grande troféu,
ter uma intimidade com Cristo tão grande, ao ponto de Paulo dizer assim: vocês têm a mente de Cristo, o Espírito Santo fala com vocês, vocês não precisam ir à casa de um profeta, vocês não precisam estar consultando, indo, porque o próprio Espírito Santo fala com cada um de vocês. A intimidade vocês desenvolveram tão grande com Ele, que Ele fala com cada um de nós. Então, meus irmãos, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele foi muito assertivo na fala dele, quando ele disse: vocês têm a mente de Cristo. Nós temos essa mente de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. E o que é que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite? O que ele falar com você, você anote, receba essas orientações, porque é a palavra dele falando conosco, é o próprio Cristo falando conosco, é a vontade dele nos direcionando para o centro do querer dele e do projeto e dos propósitos que ele tem para cada uma de nossas vidas. Aí ele vai continuar dizendo 10: e na verdade vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Paulo é bem repetitivo, né? Se você prestar bem atenção, Paulo fala no início, e depois, quando chega no meio, ele reforça, e quando chega já no final, ele dá outra, enfatiza de novo. Ele está dizendo aqui: vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos e em toda a Macedônia. Agora, a fé e o amor daqueles irmãos não ficaram agora em uma região geográfica dentro da sua comunidade. Toda a Macedônia agora está sabendo que a igreja de Tessalônica é uma igreja que está em Cristo. Que toda Maria Farinha, todo o nosso entorno, saiba que nesse lugar aqui, essa igreja, ela vive em Cristo. Que não sejamos limitados apenas nas 4 paredes, mas que toda Maria Farinha conheça que Jesus é o Senhor através dessa igreja. Louvado seja Deus. Porém, irmãos, exortamos-vos a que progridem cada vez mais uma vez ele está reforçando, e se empenhem por viver tranquilamente e cuidar do que é de vocês, e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade, à vista dos de fora, e não venham precisar de nada. Eu vou concluir aqui, porque a gente vai deixar os versos 13 até o 18, mais uma perícope, e por último a gente vai trabalhar o verso 5. No 13 ele vai trabalhar a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. No capítulo 5, que é o final, ele vai trabalhar a vinda do Senhor, ela é certa e repentina, e vai nos exortar a viver uma vida vigilante. Então, continuaremos então essa exposição da primeira carta de Tessalônica. Eu acredito que mais um encontro a gente conclui essa carta, se Deus assim nos permitir. Mas feche seus olhos e vamos pedir a Deus em oração para que Ele nos reforce tudo aquilo que Ele falou diante dessa mensagem. E se você que estava cambaleante nos seus pensamentos, se estava em dúvida se Jesus falava com você, Ele falou com você nessa noite. Se porventura você estava sem saber que caminho andar, para onde ir, Ele lhe deu direção nessa noite, através da sua palavra. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou a sua vida para Cristo? Todos são cristãos? Quem é, levanta a mão. Todos são cristãos? Pronto.
que se tiver alguém que quiser entregar sua vida para Cristo nessa noite, a gente vai orar por você e você vai sair daqui lavada e remida pelo sangue de Cristo. Assim como a igreja de Cristo, ela tem um nome escrito no livro da vida, você também vai entrar nesse rol também. Na hora da chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Então que estejamos ativos para essa chamada do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, porque a Tua glória, a Tua palavra que nos direciona, que nos chama a atenção, que nos sacode, que nos desperta, Senhor. Mais uma vez, o Senhor falou conosco nesta noite. Quero te pedir, Senhor, que nenhum dos que aqui entraram saia sem essa certeza de salvação, mas que tenha essa certeza que temos em nosso coração, de que o nosso nome está registrado no livro da vida. Pai, que aquela oração que Paulo fez pelos irmãos de lá de Tessalônica, que nós fazemos essa mesma oração, que os irmãos permaneçam firmes, progredindo na fé, que os irmãos permaneçam olhando para a cruz, mesmo em meio à tribulação, sabendo, Senhor, que a nossa vitória já está garantida lá na cruz do Calvário. Tua palavra diz que nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.